Graça e paz, meus irmãos. É com alegria que estou aqui mais uma vez, né? Este mês. Tive no finalzinho do mês de fevereiro. E hoje retornando. E hoje eu queria compartilhar com vocês o texto de Lucas, capítulo 23, do 39 ao 43. Onde se encontra uma das palavras da cruz, ou seja, a segunda palavra que Jesus proferiu na cruz. Eu queria compartilhar com vocês hoje. O texto diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, muitas vezes a nossa vida cristã ela vai se desenvolvendo e nós começamos a fazer coisas repetitivas. E nós sabemos que quando nós fazemos coisas repetitivas, elas causam danos para nós. E nós fazemos muito disso na nossa vida cristã. As coisas começam a se tornar tão normais, tão corriqueiras, que elas se tornam repetitivas e sem efeito. Ou nós começamos a deixar de lado algumas coisas que fazemos. Hoje nós vamos comemorar, através da ceia do Senhor, a morte de Cristo. Nessa igreja, todos os meses, 2 vezes, nós fazemos isso. Comemoramos a morte de Jesus na cruz. A ceia é uma comemoração onde nós lembramos o que Cristo fez por nós na cruz. E este texto, ele fala de Jesus lá na cruz, crucificado, entre 2 malfeitores. 2 malfeitores. É muito interessante a gente olhar e ver que houve 2 atitudes completamente diferentes. Um blasfemava, o outro repreende este que blasfemava. Um recebe uma promessa, o outro recebe um silêncio. Às vezes nós participamos da ceia mecanicamente e nós nos esquecemos do significado real dela. A igreja de Pirituba está completando 49 anos, onde ela tem pregado, informado, tem evangelizado, tem falado de Cristo na cruz, deste sacrifício, tem anunciado a ressurreição do Salvador. E para que isto aconteça, precisa haver atitude, precisa haver resposta,
Muitas vezes nós nos escondemos atrás de questões que cremos, como eleição e predestinação, para nos eximir das nossas responsabilidades. Nós nos esquecemos que Deus, Ele não nos deixa à mercê. Nós não somos marionetes na mão de Deus. Os nossos atos, eles não são ignorados. Nós somos responsáveis por eles. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E são os nossos atos que nos condenam. Nesse texto nós temos duas atitudes diferentes. Vocês querem ver como que isso que eu estou dizendo sobre os atos que nos condenam funciona aqui? A primeira coisa que eu queria ressaltar é que aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, que começa a repreender o seu companheiro, ele tem uma atitude diferente. Ele reconhece o seu real estado de pecado. Veja o que ele diz no versículo 41. Ele diz assim: na verdade, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Aquele ladrão ali na cruz, ao lado de Jesus, ele entendia, ele compreendeu que ele estava recebendo a recompensa por aquilo que ele havia praticado durante a sua vida. Ele poderia estar blasfemando, ele poderia estar gritando, resmungando, amaldiçoando aqueles que o crucificavam, como seu companheiro o fazia, mas no entanto, ele olhou para si, diante das blasfêmias que seu companheiro dirigia a Jesus. Ele fala: pelo menos não temes a Deus. Nós estamos recebendo o castigo que merecemos. Ele entendeu exatamente que o castigo era merecido pelos atos que ele havia cometido. Muitas vezes nós nos esquecemos na nossa vida cristã de reconhecer que continuamos sendo pecadores, pecadores redimidos por Cristo, mas ainda pecadores, e que nós temos que nos voltar à cruz constantemente, reconhecendo os nossos erros. É nesse sentido que eu digo que às vezes as coisas se tornam tão repetitivas que saem de uso. Às vezes nós esquecemos, e tem sido deixado de uso, a oração de confissão. Hoje vamos participar da ceia. O apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos nos examinar. O que é isso? Nada mais é do que olhar para dentro de nós e ver os nossos erros, confessá-los e participar. Ele não diz para não participar. Participe. Eu queria que nessa manhã nós pensássemos nisso, nas nossas atitudes, nos nossos atos. Esse ladrão, ele se voltou para Jesus. Ele reconheceu os seus próprios erros. Ele reconheceu os seus pecados. Mas além dele reconhecer os seus pecados, ele, na parte B do versículo, ele aponta para a santidade de Jesus, para aquele que pode perdoar os pecados, e ele diz: mas este nenhum mal fez.
Ele olha, ele reconhece o seu pecado, mas ele também vê a santidade em Jesus. Ele vê que Jesus está ali cumprindo um papel que não merecia. Ele vê em Jesus o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mácula, que está pagando o preço pelo pecado da humanidade. Mal nenhum Jesus havia feito. Jesus estava sendo crucificado injustamente. Jesus estava sendo crucificado por todos aqueles que cometeram pecados. Pelo pecado da humanidade, Jesus está sendo pregado no madeiro. E aquele ladrão, ele declara isso. Naquele instante, que eles estão para morrer. As forças já estão se acabando. Ao mesmo tempo que ele reconhece o seu pecado, ele vê em Jesus a santidade, a pureza de quem está pagando o preço. Terceiro, hoje é grande, tá? A quem falou que eu fui no The Flash no último sermão, hoje o sermão é grande. Já estou no terceiro ponto. Ele reconhece seu pecado, ele vê a santidade de Cristo, e ele se volta para Jesus, como que num pedido de perdão, como que num clamor de: tenha clemência de mim, tenha misericórdia de mim. Ele se volta para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele homem, ele reconhece o seu pecado, ele vê a santidade de Cristo, e ele vai a Cristo e pede: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando voltares a este mundo, lembra-te deste que está aqui ao seu lado na cruz. Este homem, nós não temos nenhum dado para saber quem ele era, mas certamente ele tinha algum conhecimento das promessas de Deus, das promessas de Cristo, do envio do Cristo, do ungido que viria para salvar o seu povo. Certamente ele tinha conhecimento disso, porque ele se volta e faz um pedido para o futuro. Ele clama como se: tenha misericórdia de mim, perdoa-me, eu sou pecador, você e sua santidade podem me perdoar. E por último, o perdão é recebido. Jesus passou o tempo todo, enquanto havia esse diálogo entre esses dois malfeitores, em silêncio. O primeiro malfeitor blasfemou, falou, se dirigiu a Jesus, e Jesus, quieto, em silêncio, nada respondeu. Mas ao clamor deste, que reconhece o seu pecado, Jesus se volta para ele e diz: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem, ele faz um pedido para o futuro, em direção a um tempo que ainda ele não deslumbra, mas que está lá na frente. No entanto, Jesus se volta para ele e faz uma afirmação, e faz uma promessa para o presente. Hoje
estarás comigo no paraíso. Não é estarás comigo em um lugar qualquer. Não é estarás comigo em uma região de mortos esperando o dia em que voltar. Ele diz exatamente o lugar. Hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem recebeu a maior das promessas. Quando você fechar o olho aqui agora, daqui a alguns instantes, você vai para um lugar certo. Vai parar junto de mim no paraíso. Meus irmãos, que promessa de Jesus a este homem. Que afirmação para alguém que está sendo crucificado, que está próximo da morte, mas que naquele instante ele reconhece a sua vida de pecado, mas que naquele instante ele vê em Jesus a possibilidade de uma vida melhor no futuro. Ele se volta e clama ao Senhor. Aplicando para nossas vidas, eu gostaria muito que, quando participássemos da ceia hoje, você realmente fizesse um exame verdadeiro interior, e se voltasse para aquele instante na cruz, quando o nosso Salvador foi crucificado, partido, transpassado uma lança sobre seu corpo, seu sangue derramado. Você fizesse essa autoanálise, olhando para aquele que morreu injustamente, mas que nos concede o perdão. Certamente nós temos o perdão nele garantido. Mas não que só você fizesse este exame, mas que nós voltássemos a pensar nas nossas vidas no dia a dia, a fazer as nossas orações de confissão a Deus. Não precisa ser aqui na igreja, mas na sua casa. Que os nossos atos já foram perdoados. Cristo perdoou todos os nossos pecados. Mas nós precisamos de ter atitudes. Nós precisamos nos voltar para Cristo, confessando sempre que pudermos. E é tão bom saber que na cruz nós podemos colocar aos pés dela o nosso fardo. É tão bom saber que na cruz o peso do nosso pecado é aliviado. Que quando nós fazemos isso, nós recebemos o perdão efetivo de Cristo. E saímos leve e nos tornamos mais parecido com o Senhor. Queria que nessa manhã, comemorando os 49 anos de existência da IPP, né? A comemoração tem decorrido todo mês, mas que hoje, ao participar da ceia, seja um momento especial para você, de lembrar isto que Cristo fez, mas com resignação, reconhecendo o nosso estado de pecado,
reconhecendo a santidade de Cristo, se voltando para Ele, na certeza do perdão. Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes negligenciamos o sacrifício de Cristo na cruz, porque muitas vezes nos escondemos atrás de preceitos, atrás da rotina, atrás do comodismo, e nos esquecemos de nos voltar para a cruz, de reconhecer os nossos erros, de reconhecer a santidade do Teu Filho Jesus, de se achegar a Ele na certeza do perdão. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada e perdoa o pecado do Teu povo, Pai, porque certamente todos nós temos pecado em pensamentos, temos pecado em palavras, temos pecado em atitudes e atos, Pai, na ação. Pai, perdoa-nos, em nome de Jesus, que agora, quando passaremos a participar da Tua mesa, possamos fazê-lo, Pai, com o coração íntegro, na certeza do perdão recebido ali na cruz, onde o Teu Filho derramou o sangue por amor de nós. É em nome de Jesus que oramos. Amém.